E se a vida que você vive agora não for a primeira? E se sua alma já viu o mundo antes? Prepare-se para a verdade que a ciência e a espiritualidade estão começando a desvendar em 2025. Ei, para com tudo. E imagina essa cena. Você está no busão, olhando pela janela, perdido nos pensamentos, e de repente, pá, uma memória estranha pinta na sua cabeça. Não é sua, mas parece tão real, como se você fosse um cavaleiro medieval, em uma batalha épica, ou uma dançarina em um vilarejo antigo, sentindo o cheiro da fumaça e a alegria da festa. Caramba, já passou por isso? Parece coisa de filme, né? Mas e se não for? E se esses flashes, esses sentimentos inexplicáveis, forem mais do que apenas imaginação? Pois é, em 2025, a ideia de reencarnação está bombando mais que nunca. Não é mais só um papo de esotéricos ou crenças antigas. Gente do mundo todo está relatando sinais que parecem pistas de vidas passadas, como um mapa do tesouro cósmico esperando para ser decifrado. Histórias antigas e estudos modernos ecoam como sussurros de outro tempo, fazendo a gente se perguntar: e se a morte for só uma porta giratória, como uma pausa num show que nunca acaba, será que sua alma está carregando segredos antigos, brilhando como uma estrela no céu escuro da existência? Neste vídeo vamos mergulhar de cabeça nessa história, tintim por tintim. Vamos explorar o que é a reencarnação, sua história milenar e, o mais importante, os 7 sinais chocantes que podem revelar que você já viveu outra vida. Vamos analisar casos reais que arrepiam até o último fio de cabelo, o que a ciência diz sobre isso e como essa crença impacta milhões de pessoas, especialmente aqui no Brasil. Prepare-se para uma jornada que vai te fazer questionar tudo o que você sabe sobre a vida, a morte e o propósito da sua própria existência. Vamos do comecinho para ninguém ficar perdido nessa viagem espiritual. Reencarnação é a ideia de que sua alma, essa faísca eterna que brilha no escuro, a essência de quem você é, volta para um novo corpo depois que você morre. Pense nisso como um ator trocando de figurino para outra peça no teatro da vida. Não é o fim, é apenas uma transição, uma nova oportunidade de aprendizado e evolução. Em religiões milenares como o hinduísmo e o budismo, a reencarnação é vista como uma roda gigante cósmica. A alma gira, volta, aprende lições e tenta chegar num nível mais alto de consciência, como quem sobe de fase num jogo infinito. Cada vida é uma etapa, um desafio, uma chance de aprimoramento. No espiritismo, popularíssimo aqui no Brasil, é mais do que um jogo. É uma verdadeira escola da alma, onde cada vida é uma aula para evoluir, como um aluno caprichando para passar de ano, buscando a perfeição moral e intelectual. E o mais fascinante é que em 2025, essa crença está ganhando um jeitão científico, com estudos sobre consciência quântica, experiências de quase morte e memórias inexplicáveis. A reencarnação está sendo vista por alguns como algo que pode ser explicado pela física e pela neurologia, como se a alma fosse uma onda viajando pelo tempo, zigue-zagueando entre corpos, carregando consigo a bagagem de suas experiências. O prenúncio disso tudo vem de milênios atrás, com egípcios mumificando corpos para a alma voltar direitinho, como quem guarda a mala para a próxima viagem. No Brasil, o espiritismo de Allan Kardec, desde o século XIX, é tipo um farol iluminando a ideia de que a gente reencarna para crescer, como semente virando árvore. A ironia, num mundo cheio de smartphones e inteligência artificial, a gente ainda olha para o céu, procurando respostas em estrelas antigas, como quem busca um mapa num livro empoeirado. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para você. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio maroto para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos então? Agora, vamos ao que interessa, os sinais. O primeiro e talvez mais intrigante indício de que sua alma já rodou por aí são sonhos recorrentes com outras épocas. Você já sonhou que estava numa guerra antiga, vestindo uma armadura pesada, sentindo o cheiro da pólvora e o calor da batalha? Ou talvez dançando num salão do século XVIII com vestidos suntuosos e música clássica como se fosse real? Tão vívido que você acorda
com a sensação de ter realmente estado lá. Esses sonhos que voltam toda hora, com detalhes específicos e uma intensidade emocional que vai além de um simples devaneio, podem ser mais do que apenas a sua mente divagando. Muitos acreditam que são memórias de vidas passadas, como um filme antigo passando na tela da sua mente, trazendo à tona experiências e emoções que sua alma vivenciou em outro tempo. Em 2025, terapeutas de regressão e pesquisadores relatam pacientes que, através desses sonhos, acessam detalhes históricos precisos, como quem lembra um endereço sem nunca ter ido lá, descrevendo arquiteturas, vestimentas e até idiomas que nunca estudaram. É como se o véu entre o passado e o presente se dissolvesse enquanto você dorme, revelando fragmentos de quem você já foi. O segundo sinal é arrepiante, fobias inexplicáveis que dão arrepio. Você tem um medo irracional de água, mesmo nunca tendo quase se afogado? Um pavor de fogo sem motivo aparente, ou uma claustrofobia intensa que te paralisa em espaços fechados? Essas fobias, que surgem sem um trauma óbvio nesta vida, podem ser ecos de traumas passados, como cicatrizes na alma que ainda doem. No Brasil, terapias de regressão, especialmente em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, exploram profundamente essa conexão. Terapeutas atuam como detetives cavando o passado da alma e relatam casos impressionantes de pessoas que, sob hipnose ou em estados alterados de consciência, lembram afogamentos, incêndios ou aprisionamentos em vidas antigas, e a compreensão desses eventos passados muitas vezes leva à cura ou diminuição da fobia no presente. É como se o corpo guardasse memórias de perigos que a mente consciente esqueceu. Um eco de dor que se manifesta como medo irracional hoje. O terceiro sinal é um dos mais inspiradores, talentos que parecem mágicos. Você já se pegou tocando piano com uma facilidade impressionante, mesmo sem nunca ter tido uma aula formal, ou talvez falando uma língua estranha do nada, compreendendo nuances e sotaques que você nunca estudou? Esses dons inatos, essas habilidades que parecem surgir do nada, podem ser mais do que apenas sorte genética. Muitos acreditam que são heranças de outra vida, como ferramentas que sua alma trouxe na bagagem de suas experiências passadas. Em 2025, histórias de crianças prodígios viralizam nas redes sociais e na mídia, como a de um menino em Recife que aos 5 anos toca violino com a maestria de um músico experiente, ou uma garota na Europa que, sem contato prévio, começa a falar fluentemente um dialeto antigo. Esses casos são frequentemente citados como provas de reencarnação, sugerindo que o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades não se perdem com a morte, mas são carregados pela alma para novas encarnações. É como se a memória muscular e intelectual da alma se manifestasse, permitindo que você retome um talento de onde parou, talvez séculos atrás. Quem nunca sentiu aquela estranha sensação de déjà vu? Você entra num lugar novo, conhece uma pessoa ou vive uma situação e de repente uma onda de familiaridade te atinge, como se você já tivesse estado ali, já tivesse vivido aquilo, como um replay da vida. Para a ciência, o déjà vu é muitas vezes explicado como uma falha momentânea na memória, um pequeno glitch no cérebro. Mas e se for mais do que isso? Para os que acreditam na reencarnação, esses déjà-vus constantes podem ser a alma reconhecendo cenários, pessoas ou situações que ela já vivenciou em vidas anteriores. É como se sua alma, ao se deparar com algo familiar, ativasse uma memória profunda, um reconhecimento de algo que já faz parte da sua história espiritual. No Brasil, relatos em centros espíritas e grupos de estudo espiritual descrevem essa sensação como memórias, voltando em flashes, pequenas janelas para o passado que se abrem por um instante. É a alma dizendo: eu já estive aqui, eu já conheço isso. É um lembrete sutil de que sua jornada é muito mais longa e complexa do que você imagina. O quinto sinal é sobre atração. Você é louco pelo Japão, pelo Egito Antigo ou pela Índia sem nunca ter pisado lá? Sente uma conexão profunda com a história, a arte, a culinária ou as tradições de um lugar distante, como se aquele fosse o seu verdadeiro lar. Essa paixão inexplicável por culturas distantes pode ser um chamado de outra vida, como um imã puxando a alma para um lugar onde ela já foi feliz ou onde deixou uma parte importante de si. Em 2025, as redes sociais, como o X,
antigo Twitter e o TikTok estão cheias de histórias de brasileiros que se sentem em casa em culturas estranhas, que estudam idiomas antigos por puro prazer, ou que se dedicam a rituais e filosofias de povos que nunca conheceram pessoalmente. Muitos relatam que, ao visitar esses lugares pela primeira vez, sentem uma familiaridade avassaladora, como quem reconhece um velho amigo ou um cenário de infância. É a alma que se lembra, que anseia por reconexão com suas raízes espirituais, com as experiências e aprendizados que acumulou em outras terras e em outros tempos. Essa atração não é apenas curiosidade, é um profundo reconhecimento, um chamado da sua própria história. O sexto sinal é um dos mais intrigantes e por vezes dolorosos, dores crônicas sem causa médica aparente. Você sofre de dores persistentes no peito, nas costas ou em alguma outra parte do corpo, mas os médicos não encontram nenhuma explicação física para elas. Exames e mais exames não revelam nada, e você fica com a sensação de que seu corpo está te contando uma história que a medicina tradicional não consegue decifrar. Para muitos pesquisadores e terapeutas espirituais, essas dores podem ser marcas de feridas antigas, ecos de traumas físicos ou emocionais sofridos em vidas passadas, como cicatrizes na alma que se manifestam no corpo atual. Terapias de regressão no Brasil relatam casos impressionantes, como o caso de uma mulher em Curitiba que sentia dores lancinantes no ombro, como se tivesse sido ferida por uma espada, e que em regressão lembrou de uma vida como guerreira. A compreensão da origem dessas dores, mesmo que em um plano espiritual, muitas vezes traz alívio e até a cura, mostrando que o corpo e a alma estão intrinsecamente conectados e que o passado pode, literalmente, doer no presente. É um lembrete de que nem todas as dores são apenas físicas. Algumas são ecos de uma história muito mais antiga. E chegamos ao sétimo e último sinal, um dos mais poderosos e universais, conexões instantâneas com pessoas. Você já conheceu alguém e sentiu um amor ou ódio imediato, uma atração ou repulsa avassaladora? Como se já se conhecessem há séculos, aquela sensação de já te vi em algum lugar, ou de que a conversa flui como se vocês fossem velhos amigos, mesmo sendo o primeiro encontro. Ou ao contrário, uma antipatia inexplicável por alguém que você acabou de conhecer. Essas conexões intensas podem ser reencontros de almas, como amigos, amantes, familiares ou até inimigos de outras vidas. No Brasil, histórias de almas gêmeas, encontradas em 2025, são comuns em centros espíritas e em conversas cotidianas, como fios de um novelo se cruzando novamente. Acredita-se que as almas se reencontram para resolver pendências, aprender lições ou continuar jornadas interrompidas. Essas relações, sejam elas de amor profundo ou de desafios intensos, são oportunidades de crescimento e evolução. É a alma reconhecendo sua tribo, seus parceiros de jornada ou aqueles com quem ainda tem algo a aprender ou a perdoar. É a prova de que as relações mais importantes da sua vida podem ter começado muito antes do seu nascimento atual. Agora, segura o coração, porque os casos reais de reencarnação são de gelar a alma, como vento frio numa noite escura. Um dos mais famosos e bem documentados é o de James Leininger, um menino americano que aos 2 anos começou a ter pesadelos terríveis e a contar detalhes vívidos de uma vida como piloto de caça na Segunda Guerra Mundial. Ele sabia nomes de aviões, batalhas específicas e até colegas mortos, como se tivesse voado num caça ontem. Seus pais, céticos a princípio, ficaram chocados ao descobrir que os detalhes batiam com a história de um piloto chamado James Houston Jr., que morreu em combate. O menino até identificou o local onde seu avião caiu e o nome do porta-aviões onde serviu. É um caso que desafia qualquer explicação lógica. E aqui no Brasil temos histórias igualmente arrepiantes. Há o caso de uma menina em Minas Gerais que, com apenas 4 anos, descreveu com riqueza de detalhes uma vida como costureira numa fazenda do século XIX. Ela mencionou nomes de pessoas, características da casa e até o tipo de trabalho que fazia. E esses detalhes, quando investigados, batiam com registros históricos da região. É como um diário vivo do passado, que se manifesta através de uma criança. Ian Stevenson, um psiquiatra renomado da Universidade da Virgínia, dedicou sua vida a estudar mais de 2.500 casos de crianças com memórias de vidas passadas, coletando pistas num quebra-cabeça que muitos consideram impossível. No Brasil, os centros espíritas como a Federação Espírita Brasileira, a FB, documentam histórias semelhantes, como a de um menino em Salvador que lembra ser um marinheiro português descrevendo navios com precisão assustadora. Em 2025, esses casos viralizam no X e no TikTok, com hashtags como Vida Passada e Reencarnação Leal bombando, mostrando que, enquanto a ciência duvida, essas histórias insistem em ecoar,
como fantasmas teimosos que se recusam a assumir. A ciência, como era de se esperar, olha para a reencarnação com uma cara de desconfiada, como um detetive examinando um caso sem provas concretas. Para muitos cientistas, as memórias de vidas passadas são apenas ilusões da mente, fantasias ou até mesmo confabulações, como sonhos que parecem reais, mas não têm base na realidade objetiva. Eles buscam evidências empíricas, algo que possa ser medido, replicado e provado em laboratório. No entanto, nem todos os cientistas descartam a ideia. Pesquisadores como Jim Tucker, sucessor de Ian Stevenson na Universidade da Virgínia, continuam a estudar casos de crianças que relatam memórias de vidas passadas, abordando-os com rigor científico, como quem junta peças de um quebra-cabeça complexo. Em 2025, a neurociência está explorando novas fronteiras, como a consciência quântica, sugerindo que a mente pode ser muito mais do que apenas o cérebro físico, como uma onda que não morre na praia, mas se propaga por outras dimensões. No Brasil, pesquisadores da USP e da UNB misturam ciência e espiritismo, como quem faz um suco de razão e fé, tentando mapear memórias de regressão com eletroencefalogramas e outros métodos buscando sinais de uma consciência eterna. A ironia, a ciência, tão cheia de respostas e avanços tecnológicos, ainda tropeça no mistério da alma, como quem tenta abrir uma porta com a chave errada, mostrando que há muito mais entre o céu e a terra do que a nossa lógica atual pode explicar. Se você se identificou com algum desses sinais, ou se o mistério da reencarnação despertou em você uma sede por autoconhecimento e transformação, a Netadept pode ser a chave para a sua jornada. Nossos serviços são desenhados para te ajudar a desvendar os mistérios da sua própria existência como mundo quântico, a compreender seus padrões, talentos e desafios e alinhar sua vida com o seu verdadeiro propósito. Não espere mais para iniciar sua jornada de autodescoberta e evolução. Visite o nosso site agora mesmo e descubra como ajudamos na transformação do mundo. O link está na descrição. Em 2025, o futuro da reencarnação brilha como um horizonte limpo, onde a ciência e a espiritualidade parecem estar cada vez mais de mãos dadas. Pesquisas inovadoras estão misturando o rigor científico com a sabedoria ancestral, como quem faz um suco de razão e fé, buscando compreender a natureza da consciência e a possibilidade de sua sobrevivência após a morte. A inteligência artificial, por exemplo, já está sendo utilizada para analisar padrões em milhares de relatos de experiências de quase morte e memórias de vidas passadas, agindo como um detetive digital que caça pistas em um vasto oceano de informações. No Brasil, congressos espíritas, como os organizados pela Federação Espírita do Brasil, reúnem cientistas, médiuns e pesquisadores de diversas áreas, criando uma verdadeira roda de conversa cósmica, onde ideias são trocadas e novas perspectivas surgem. O prenúncio é claro: a reencarnação, que por séculos foi tratada como mera crença, pode estar a caminho de se tornar um campo de estudo científico legítimo, assim como a alquimia um dia deu lugar à química. Estamos talvez mais perto do que nunca de desvendar um dos maiores mistérios da existência humana. Enfim, reencarnação é real? Os sinais falam por si. Se você quer aprofundar seus conhecimentos sobre reencarnação, vidas passadas e espiritualidade, eu selecionei os melhores livros sobre o tema na Amazon Brasil. São obras que vão expandir sua mente e te ajudar a compreender ainda mais essa incrível possibilidade. Clique no link da Amazon na descrição e comece sua leitura hoje mesmo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre os mistérios da vida e do universo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam desvendar os segredos de suas próprias almas. Até a próxima jornada.